A gente tem hoje um percentual muito grande da população sofrendo com problemas de saúde emocional e física. Em relação à saúde emocional, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, são os principais motivos que levam as pessoas a buscar ajuda. Isso não é uma exclusividade do Brasil, pelo contrário, os problemas de saúde psíquicos têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. Em 2019, a ansiedade, por exemplo, já atingia mais de 260 milhões de pessoas. Uma pesquisa, inclusive, daquela época mostrou que 86% dos brasileiros já tinham algum tipo de transtorno mental. O curioso é que a gente ainda não estava enfrentando uma pandemia, porque depois da pandemia a situação piorou. Só que o problema não para por aí, é que além dos desequilíbrios psicológicos e emocionais, as pessoas têm enfrentado também mal-estares físicos, e isso é óbvio. Nosso corpo está sofrendo, porque ele é muito sistêmico. A gente não pode olhar para apenas uma parte e desconsiderar todo o resto. Principalmente por causa da falta de ergonomia, do aumento de horas trabalhadas, já que as pessoas elas trabalham para as empresas desde casa, trabalham para a própria casa e trabalham para a família, ou seja, as pessoas elas não têm descanso. Então, infelizmente, a gente percebe que as pessoas estão sofrendo muito com problemas de saúde emocional e física. E aí que eu me pergunto, quem que pode ajudar toda essa gente? Você, terapeuta, pode. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula da imersão Direto ao Ponto. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, especialista no tratamento de dores físicas e emocionais, usando acupuntura sem agulhas no microsistema das mãos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse evento. Como você vai poder ajudar os seus pacientes com acupuntura nas mãos sem agulhas e ter resultados desde a primeira sessão. Eu preparei este evento para você, terapeuta e profissional da saúde, que quer oferecer para os seus pacientes melhores resultados desde a primeira sessão. E também, é claro, para aqueles que querem aprender acupuntura sem agulhas, até porque a acupuntura vai muito além das agulhas, vai muito além de profissionais da saúde. Logo eu vou te contar o que nos espera nos próximos dias. Antes, eu quero te mostrar algo. A primeira vez que ele descobriu que estava com diabetes, ele ficou com mais de 600, que nem estava mostrando no aparelhinho, né? Aí o médico internou porque ele perdeu muita massa magra, essa coisa toda, né? Ficou fraco, perdeu muito peso. Aí o médico internou. E para baixar essa glicose, hoje ele tem quase um dia inteiro para conseguir baixar. Porque eles vão dando na insulina, na veia, aí coloca soro, vai lá e afere de novo, vai lá e coloca soro. E isso, para baixar de 500, para chegar numa média assim de 200, 250, para poder ele ir para casa, que nesse dia ele ficou 3 dias no hospital. Da outra vez, e a última vez que ele internou foi aqui em dezembro de 2020. Ele ficou 11 dias no hospital, quase coma, de novo. Então, aí quando eu fiz os pontinhos nele, né, eu falei, vem cá. Ele estava com 580, que eu te mostrei, eu te mandei lá, eu falei, não, deixa eu tirar a prova dos 9 aqui agora, porque eu sou desafiadora. Eu falei, vem cá, que eu vou fazer esses pontinhos aqui em tu agora e tu vai ver como vai melhorar. Aí eu fiz, tirei o sangue, né? Medi lá no aparelhinho, estava 580. Aí eu fui, fiz todos os pontinhos, que eu acho que dava em média uns 30 minutos. Eu acho que dá em média uns 30 minutos, todos os pontinhos que eu usei. Aí foi para 518, se eu não me engano.
Pensa de 580 para 518, só com os pontinhos ali, só apertando os pontinhos. Aí eu falei, tá vendo? Olhou, né? Gravou. Aí ele falou, nossa, o negócio é muito bom, não sei o quê, tava todo feliz. Aí eu falei, agora eu vou colocar o stripper nos pontinhos de novo e tu vai dormir. Quando ele dormiu, né, ele era meia-noite mais ou menos quando eu coloquei, aí de manhã quando ele acordou, estava 300 e alguma coisa. Aí nem ele acreditou, ele ficou tão feliz, eu falei, gente, eu não acredito, até eu fiquei assim muito boba, eu fiquei muito boba. A Alessi conseguiu ajudar o marido dela com uma única aplicação. Eu compartilhei esse relato para te mostrar que é dessa forma que você vai poder ajudar os seus pacientes ou qualquer pessoa. E agora dá uma olhadinha nesse outro relato aqui. Fazem 14 anos que o meu marido começou a ter um ataque de convulsão, né? Ele teve um estresse muito grande e, de acordo com os médicos, essa convulsão, ela começou a existir através desse estresse emocional. E um dia só, na primeira vez que ele teve, em um dia, ele teve, acho que foi 8 crises, em um dia só. Teve que ficar hospitalizado, tomando remédio, né? E as crises dele ficou assim, aí ele passou um ano tomando remédio, dosagem mínima, né? Aí ele tinha convulsões, aí foi aumentando. Nisso daí tudinho ele fez várias ressonâncias magnéticas, computadorizada, encefalograma, tomografia, tudo, nada foi detectado, né? Aí, quando foi, há uns 2 anos atrás, ele começou a ter convulsão assim, leve, ao ponto dele só ficar com o pescoço bem duro, sabe? O pescoço vai ficando duro, e ele vai, como que vai voltar o pescoço, o corpo para frente e a cabeça para trás. É estranho, né? É uma coisa bem estranha, outro tipo de convulsão. Então levou para o médico vai, faz tudo de novo, os procedimentos, aí aumenta a dosagem do remédio. E quando foi agora de janeiro, aí ele começou, desse ano, ele começou, o remédio não estava mais fazendo efeito, né? Então começou a dar quase assim, a cada 8 dias, a cada 15 dias, ele sempre virando o pescoço. Mas aí eu já estava pesquisando sobre acupuntura, né? E no Instagram, quando eu estava lá procurando, eu achei encontrei essa mulher maravilhosa, Alessandra. E quando foi no dia 18 de julho, conversei com ela, falei para ela que o meu marido estava tendo convulsão, e ela disse que pediu a foto dele, né? Pediu a foto do rosto, da língua, então eu mandei para ela, enviei, logo em seguida ela já mandou os pontinhos, né? O protocolo ela fez, mandou. E desde então ele tem feito, né? Todos os dias, 2, 3 vezes no dia, ele está lá apertando os pontinhos que ela me enviou. E o que é que eu pude observar de julho até hoje para cá? Que ele não teve mais. Não teve nada de convulsão, nada. Entendeu? Não teve nada de convulsão, nada. Ai, é só gratidão. Como eu estou muito feliz, porque você está vendo que a pessoa está saudável, né? Não está tendo mais aqueles ataques, né? E é muito gratificante. Eu posso comprovar isso aqui mesmo em casa, então a qualidade de vida é outra, né? Gratidão, Alessandra, gratidão, um beijo enorme no seu coração. Que Deus continue lhe abençoando, viu? Gratidão. Bom, qual o caminho que você vai percorrer durante esses dias? O que nos espera nos próximos dias, gente? Durante essa semana, nós vamos fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem de carro pelo litoral. Vamos lá que eu vou te mostrar, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar qual que vai ser o nosso roteiro e o que nos espera os próximos dias. Bom, eu vou agora te dar uma visão geral do que vai acontecer nos próximos dias, a gente já vai começar a aprofundar. No dia 1, eu vou te mostrar, o dia 1 que é hoje, eu vou te mostrar o segredo de ter resultados desde a primeira sessão. No dia 2, nós vamos ver o tratamento e as etapas do tratamento. No dia 3, eu vou te mostrar como acelerar os resultados no microsistema das mãos, usando o microsistema das mãos e acupuntura sem agulhas. E no dia 4, nós vamos chegar no nosso destino. Então, agora deixa eu te contar um pouquinho. Hoje, nessa primeira aula, vamos definir o nosso destino. Antes de partir para qualquer lugar, você precisa definir uma rota. Você precisa saber como você vai chegar no lugar que você quer, certo? Você vai definir qual que é o melhor caminho para você chegar lá.
E é justamente isso que deve ser feito no primeiro dia de atendimento. Antes de começar a tratar o seu paciente ou qualquer pessoa, você precisa avaliar. Você não pode, logo de cara, começar a tratar os sintomas ou aplicar qualquer tratamento sem ter absoluta certeza o que está causando essa doença ou esses sintomas no seu paciente. Isso vai te ajudar a ter mais agilidade no atendimento e a melhorar a qualidade de vida dos seus clientes, porque você vai direto ao ponto no que está causando esse problema nele. Hoje vamos aprofundar no segredo, então, de ter resultados desde a primeira sessão. Se você errar aqui, você não vai conseguir chegar no seu destino, que é poder ajudar o seu paciente e ter melhores resultados no seu tratamento desde a primeira sessão. E eu faço questão de mostrar isso, porque o primeiro dia pode mudar completamente os resultados que você vai oferecer para as pessoas que você atende. E também porque é aqui que a grande maioria falha. Como eu falei antes, agora nós estamos fazendo apenas um resumo. Já já a gente vai aprofundar nessa etapa, na primeira etapa, que é como você vai ter resultados desde a primeira sessão. No dia 2, na nossa primeira aula, depois de definirmos a nossa rota hoje, e também de checarmos o motor, os pneus, tudo no nosso veículo, começa a nossa viagem, gente. Essa etapa nós vamos ver na nossa segunda aula. Aqui nós vamos falar sobre o tratamento, as etapas do tratamento. Por quê? Porque eu vejo muitos profissionais falhar aqui. Mas eu também fazia isso, então tudo certo. Porque, na verdade, assim, na maioria dos cursos de formação, a gente não aprende isso. Eu só aprendi isso depois de passar muito trabalho. Então, durante uma viagem, a gente precisa, uma viagem principalmente de carro, é normal surgir imprevistos, como, por exemplo, furar um pneu, pode acontecer uma chuva muito forte que nos obriga a parar, o motor pode ter algum probleminha. Então, à medida que você vai avançando na estrada, tudo vai mudando. Então, você não tem controle dessas coisas que podem acontecer. Com o corpo do seu paciente, exatamente igual. Ele muda a toda semana, a cada sessão. Principalmente quando você aplica um método que a resposta é muito rápida. Os sintomas, eles vão ser diferentes a cada sessão. Então, o corpo do seu paciente muda toda semana. Por isso, é muito ineficiente você aplicar sempre o mesmo protocolo. Isso pode te trazer muita frustração, porque o seu paciente pode até melhorar um pouco, mas depois os resultados ficam na mesma, você não sai do lugar. Então, é por isso que o tratamento precisa ter etapas. Na próxima aula, como eu falei, nós vamos aprofundar isso. Então, no nosso terceiro dia, o que nós vamos ver no nosso terceiro dia? Eu quero te mostrar como acelerar essa viagem para que você possa chegar mais rápido no seu destino. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o microsistema das mãos. Como funciona e como ele vai te ajudar a acelerar os seus resultados desde o primeiro dia. Nessa aula, nós vamos fazer uma aula prática, eu quero te mostrar, eu quero, na verdade, que você teste o método. Então, é isso que nós vamos fazer no nosso terceiro encontro. Gente, para mostrar para vocês, para eu contar para vocês como que este método foi construído, eu preciso contar um pouquinho da minha história, como que surgiu tudo isso e por que que eu estou aqui compartilhando tudo isso com vocês. Bom, tudo começou nas Ilhas Canárias. São 7 ilhas lindas que ficam no Atlântico. Embora, na verdade, elas fiquem, como vocês estão vendo aqui nos slides, embora elas fiquem muito mais perto da África, na verdade, mas elas pertencem à Espanha. A Espanha está aqui em cima. Então, são 7 ilhas lindas. Então, eu morei lá durante aproximadamente 14 anos. Eu morei em uma das ilhas, que é Tenerife, certo? Eu morei na capital, em Santa Cruz. E eu fiz de tudo que é curso, gente, que vocês possam imaginar. Eu cursei 2 faculdades, eu realmente estava muito perdida. Eu não sabia o que queria da minha vida. Deixa eu até tirar o slide aqui. Agora deixa eu descompartilhar o slide aqui com vocês. Então, naquela época, eu estava fiz uma faculdade, depois fiz outra, enfim. Eu estava realmente muito perdida, gente. Eu não sabia o que eu queria da vida, né? E foi justamente isso que me levou a sofrer uma profunda depressão. Eu fiquei completamente sem chão. Eu tinha uma tremenda insatisfação com a minha vida.
eu não me sentia útil, na verdade. Como pode, né? Eu era tão nova, tinha 19, 20 anos e eu já não tinha vontade de viver. Foi muito difícil para mim. Obviamente, meus pais eles ficaram bem desesperados, né? E eles faziam de tudo para poder me ajudar. E eu lembro quando o meu pai ele marcou uma sessão de acupuntura com um amigo dele, que é o Iro, certo? O Iro, ele tinha uma relojoaria e à noite, quando ele fechava a relojoaria, ele ficava até tarde atendendo com esse método de acupuntura com couro e Sojishin, que é a acupuntura coreana nas mãos. Aí eu fui meio que sem vontade, na verdade, né? Por quê? Porque todo mundo tem pânicos de agulha, isso é normal. Então, quando ele tocou as agulhas, gente, nas minhas mãos, meu Deus, que dor eu senti. Até hoje eu lembro, porque nas mãos tem muitas terminações nervosas. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, é por isso que realmente dói bastante, dói muito, aliás. Então, nesse exato momento, eu percebi algo muito diferente. E quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam brilhando. Eu não sei o que aconteceu, pode até parecer loucura, gente, mas vai depender para quem. Mas o movimento de energia foi tão grande que eu já estava começando a me sentir bem ali naqueles pequenos minutos da minha primeira sessão. A mudança, ela foi muito evidente. Eu fiquei tão impressionada que despertou em mim muita curiosidade pelo método. Aí eu lembro quando o Iro, ele me deixou esperando em outra sala, enquanto ele atendia outro paciente, certo? Aí quando eu voltei, eu perguntei para ele onde que ele tinha aprendido isso, né? Se ele tivesse falado que ele tinha aprendido isso na Índia, gente, eu estava disposta, estava tão impressionada que eu estava disposta a ter ele para a Índia para aprender. E aí, o que aconteceu? Aí ele, deixa eu até compartilhar o slide com vocês, porque eu achei, tenho fotos aqui do Maestro Shin. Aí ele me deu o cartão do Maestro Shin. Esse aqui foi o meu maestro. E eu até achei meio engraçado, né? Porque no cartão de visita do Maestro Shin tinha uma foto dele. Isso meio estranho, mas enfim. O Maestro Shin, ele é coreano e ele foi aluno do Ta Yu-yo, que foi o desenvolvedor, que foi o que criou a acupuntura coreana nas mãos, que foi o que criou a Koryo Soshishin, como muitas pessoas conhecem. Bom, eu acabei me inscrevendo no curso, gente, que foi, na verdade, uma grande... Ó, esse aqui é o Ta Yu-yo e o meu maestro, o Maestro Shin aqui em cima, e Ta Yu-yo, que foi o que criou a Koryo Soshishin, ali embaixo. E eu acabei me inscrevendo no curso, mas, na verdade, foi muito desafiador, porque o Maestro Shin, ele falava muito mal espanhol, e era muito difícil de entender. E eu pensei, nossa, meu Deus, eu vou aprender acupuntura com esse senhor que ele mal fala espanhol. Foi um grande desafio. Então, a minha mãe também, ela se inscreveu no curso junto comigo, mas ela estava em outra turma, né? E no meio disso tudo, eu ainda estava cursando administração de empresas, quase terminando. E meu pai estava pagando naquela época uma faculdade privada. E assim, ó, como que eu ia contar para o meu pai que eu queria largar a faculdade para ser acupunturista? Gente, eu fiquei um mês sofrendo com isso. Até que um dia eu falei, é hoje que eu conto. Eu tomei coragem, eu entrei no escritório dele e falei para ele, pai, eu quero largar a faculdade, eu sei que eu estou no último ano, mas eu quero trabalhar com acupuntura, eu quero ser acupunturista. Aí eu lembro que meu pai falou, tá bom, filha, se é isso que você quer, então tá tudo bem. Gente, eu fiquei sofrendo um mês inteiro sem necessidade. Bom, depois que eu já estava fazendo o curso, né, depois de alguns meses de curso, eu precisava praticar, obviamente. Mas o problema é com quem que eu ia praticar se ninguém me deixava colocar as agulhas e muito menos nas mãos, porque dói muito. E foi a minha mãe que a gente começou a perceber que aqui a gente teria uma grande dificuldade em ajudar as pessoas com este método. Por quê? Porque as pessoas dificilmente elas iam querer aplicar esse método de acupuntura nas mãos. Então, a minha mãe, ela até comentou isso com o Maestro Shin, e o Maestro Shin, ele falou, não, que era possível fazer o estímulo nos pontos, no microsistema das mãos, com outras formas de estímulo, né? Então, aí ela começou a aplicar nela um tratamento para rinite crônica,
porque a minha mãe, ela sofria com rinite desde que ela era muito pequenininha, com 3 ou 4 anos, então ela começou a aplicar nela um protocolo para rinite alérgica. Só que eu achei que não ia funcionar. Achei que ela estava, na verdade, perdendo tempo, né? Como que vai funcionar? Imagina, se a acupuntura precisa usar agulhas. Uhum. Bom, eu nem quis saber de que jeito que ela estava fazendo essa pressão nos pontos, né? Só que só depois de um mês, quando ela começou a não ter quase crises, ela não espirrava quase, o nariz dela já não coçava mais, eu pensei, opa, opa, opa. Aí eu fui lá e perguntei, mãe, como é mesmo que você está fazendo o estímulo? Me mostra aí, né? E é óbvio, né, que a partir desse momento, quando a gente percebeu que o efeito era tão bom quanto usando agulhas, obviamente a gente deixou as agulhas de lado. Depois começamos a atender profissionalmente, depois que a gente terminou o curso. E mesmo com excelentes resultados, algo me deixava muito frustrada. Eu aplicava os protocolos, fazia tudo corretamente, mas muitas vezes os pacientes eles voltavam com a mesma queixa. Ou depois do tempo, o tratamento ele não fazia o mesmo efeito. Mesmo de terminar depois a minha formação, eu ainda sentia que algo estava faltando, gente. Parecia que algo estava meio incompleto. Eu me sentia insegura quando eu ia atender alguém. Até que um dia caiu a ficha. Como eu não tinha percebido isso antes, né? Foi justamente depois de cometer esses erros que começamos a estruturar o método ACM, depois de ter passado muito trabalho, que a gente entendeu algumas coisas que a gente estava falhando no tratamento. E a gente fez algo muito bacana. Nós criamos uma estrutura, uma sequência, e só depois que a gente percebeu, né, que a gente precisava seguir essa sequência. E quando a gente entendeu isso, quando a gente estruturou o método, a gente percebeu que a gente podia compartilhar isso com outros profissionais. Nós começamos compartilhando isso com os nossos colegas. Mas antes de chegar no método, eu passei muita frustração, gente. Eu passei muito trabalho. Eu tinha tanto desespero por mostrar resultados aos meus pacientes que eu aplicava tudo que eu sabia na primeira sessão, né? Eu queria realmente impressionar os meus pacientes. Uma das primeiras coisas que eu percebi que eu estava falhando, só um minuto, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Esse aqui, na verdade, é um grande erro que eu vejo muitos profissionais fazerem o mesmo. O primeiro erro é tratar o sintoma, ou até mesmo tentar aliviar esse sintoma. A primeira coisa que a grande maioria dos profissionais fazem é tratar o sintoma, gente, porque acham que esse é o problema. E isso não resolve. Aliviar ou tentar eliminar um sintoma, além de não resolver, é muito perigoso, gente. Não resolve porque um sintoma é apenas um aviso, é um sinal de alerta que determinado órgão está nos enviando. É a forma que o corpo do seu paciente encontrou para te avisar que algo errado está acontecendo. Imagine assim, ó. Imagine que você tem na sua casa uma parede que está com infiltração, tá? Aí você olha e você diz, nossa, essas manchas ali nessa parede, elas estão muito feias, enfim. Aí, então, o que você faz? Você passa um paninho na parede, aí depois você pega uma tinta e passa por cima. Daqui uma semana, as manchas, obviamente, elas vão voltar a surgir. Aí você vai lá, você diz, ai, nossa, como tá feia. Aí você vai lá e dá uma tapeada, né, como dizem, e você pinta essa parede de novo. Chega uma hora que essa parede, ela vai apodrecer e cair. Por quê? Porque você não resolveu a infiltração. Os sintomas do seu paciente estão aí para isso, para te alertar que existe algo que não está funcionando bem. Nosso corpo, gente, ele é tão sábio que encontrou uma forma externa de se manifestar quando algo no nosso interior não vai bem. E logo eu vou te mostrar algo incrível. Hoje nós vamos ver isso. Onde cada órgão se manifesta quando ele está dando sinais de desequilíbrio de doença. Os nossos órgãos, eles conversam com nós. Os órgãos, eles conversam com você. Saber isso vai te ajudar muito a chegar na causa de qualquer doença, de qualquer problema de saúde. E como falei antes, você eliminar o sintoma é muito perigoso,
porque você está interferindo muitas vezes no processo de cura e na efetividade do tratamento. Salvo, obviamente, que seja uma dor, algo que realmente está causando muito sofrimento no seu paciente. Salvo as dores, no resto você não vai mexer no sintoma, porque esses são os seus aliados para descobrir o que está acontecendo no corpo do seu paciente, ou nessa pessoa que você está tentando ajudar. Os sintomas, eles vão te dizer como está indo o tratamento, se você está evoluindo ou não. E a maioria dos profissionais faz isso. Inclusive, alguns profissionais, eles não têm noção de que isso não resolve, de que desse jeito não vão realmente conseguir ajudar seus pacientes. Eles ficam fazendo de tudo, como eu fazia, para impressionar os seus pacientes, mas você precisa usar a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento, ele vai te dar muita clareza nesse processo. E quando o profissional acaba focando unicamente no sintoma, o que vai acontecer? Chega uma hora, gente, que o paciente ele se cansa, porque vê que esse profissional ele não está conseguindo resolver o problema dele. Então, ele vai procurar, obviamente, outro profissional. Uma pessoa que sofre com algo crônico, ela já passou por muitos profissionais. E quando esse paciente chega a você, ele já acha que você vai ser mais um. Mas essa pessoa, ela está tão desesperada, gente, que é por isso que ela continua procurando alguém que possa realmente ajudar ela de uma forma rápida, de uma forma eficiente, de uma forma duradoura. Então, é importante que você entenda que quando você elimina um sintoma, você vai atrapalhar na eficácia do tratamento. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você vai tratar diretamente o órgão que está causando esse sintoma ou essa doença. Você vai tratar a síndrome que esse órgão está te apresentando. Olha que coisa mais fantástica. E é aqui que a mágica acontece, gente. Quando você aplica um protocolo para equilibrar uma única síndrome, com isso você consegue tratar mais de 5, de 6 e 7 doenças ou sintomas ao mesmo tempo. Porque os meus pacientes também, eles não apresentam apenas uma única queixa. Uma doença, ela sempre vem acompanhada por uma lista enorme de dores, de mal-estares. E amanhã, inclusive, nós vamos aprofundar nas síndromes. Esse vai ser o nosso assunto da nossa segunda aula, do nosso segundo encontro, perdão. Então, quando você trata a síndrome que está causando esse desequilíbrio no órgão, o seu paciente, ele vai começar a melhorar. Seus resultados, além de serem mais rápidos, eles vão ser muito mais eficientes. Mas aqui você precisa considerar uma outra questão. Porque este aqui é outro erro que vai realmente te distanciar de ter resultados desde o primeiro dia, desde a sua primeira sessão. Então, o segundo erro é o ambiente, certo? O ambiente e os hábitos do seu paciente, os hábitos que o seu paciente ele tem. Esta era outra tremenda mancada que eu cometia. Eu olhava apenas para esse problema, eu ficava assim, olhando para o problema e desconsiderava todo o resto. Existe um mundo na volta de qualquer pessoa e tudo influencia diretamente no estado de saúde. Como, por exemplo, o que a pessoa come, o ambiente que ela está inserida, tudo que ela faz afeta o estado de saúde, tanto físico quanto emocional. Quando eu entendi isso, é que eu lembro que até eu falei, meu Deus, como eu não tinha prestado atenção nisso. E é óbvio que tudo que o seu paciente faz, tudo que o seu paciente come, tudo que ele deixa de fazer, os ambientes que ele frequenta, tudo isso vai afetar a saúde dele, tanto a saúde física quanto a saúde emocional. E a resposta está ali. É indispensável que você saiba tudo sobre essa pessoa ali que você está tentando ajudar. Porque o gatilho que está causando esse sintoma, essa doença ou essa dor, está justamente ali, nessas coisas que você está deixando de lado. Por exemplo, você precisa saber o que o seu paciente come diariamente, porque muitas vezes, com um pequeno ajuste na alimentação, você já consegue corrigir esse problema, simples assim. Se a pessoa sofre, por exemplo, com ansiedade, com insônia, com agitação mental, ela vai precisar, obviamente, restringir alguns alimentos que vão, com toda certeza, fazer com que o quadro dela piore.
certo? Vocês percebem isso? Então, você como profissional deveria saber quais alimentos podem ainda agravar o quadro do seu paciente. Seguindo, por exemplo, o exemplo da ansiedade, essa pessoa, quando ela sofre com ansiedade, com agitação, ela precisa evitar alimentos como açúcar, pimenta, canela, alho, o gengibre também, o alecrim e outros alimentos. A lista é muito grande. Porque esses alimentos, eles produzem ainda mais calor e tanto a mente quanto o coração do seu paciente podem ficar ainda mais agitados. Então, além de olhar para o corpo do seu paciente, quando você fizer a avaliação, para os sinais que ele está enviando, você vai olhar para o ambiente e para as coisas que ele faz diariamente. E no caso da alimentação, qualquer alimento que o seu paciente coloca na boca vai afetar a saúde dele, tanto a saúde física quanto a saúde emocional. Então, é necessário dedicar um tempo, principalmente no primeiro atendimento. Para quê? Para extrair todas essas informações. E você, obviamente, também precisa saber o que você vai fazer com essas informações, né? Você não vai conseguir chegar no seu destino. Lembra que nós estamos fazendo uma viagem de carro pelo litoral. Então, você não vai chegar no seu destino se você não definir a rota antes de partir. Dessa forma, se você não definir a rota, você vai passar trabalho no caminho. Acredita em mim, você não precisa passar por isso. E se a sua rota ela não for bem definida, se você não tiver essa clareza antes de sair, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, quando você tem essa clareza, você se sente muito mais seguro e você passa também essa segurança para o seu paciente. O seu paciente, ele não é bobo. Mesmo que não seja de uma forma consciente, ele sente isso. Ele sente quando está nas mãos de um profissional que ele é dedicado. Ele sente quando ele está realmente, quando um profissional quer ajudar ele. Você precisa checar tudo antes de partir para a sua viagem, para evitar os riscos, gente. Você precisa evitar os riscos. E para você entender um pouco, deixa eu até tirar os slides aqui. Para você entender um pouquinho assim, do como é realmente importante isso, na medicina chinesa, nós temos um órgão, que é o baço pâncreas, que é considerado um órgão só. O baço é o órgão responsável por produzir o sangue. É uma das suas funções. Ele produz o sangue através do quê? Através da matéria-prima, que são os alimentos. Se uma pessoa ela vive à base de farináceos, de leite, derivados, ou alimentos até mesmo embalados ou processados, e ainda essa pessoa ela fica comendo muitos docinhos, sabe? Então, imagina a qualidade do sangue que essa pessoa ela vai ter. Como esse sangue vai conseguir realmente nutrir a todo o organismo e ao resto dos órgãos? Todos os órgãos, eles precisam de sangue. E aí você está aplicando tudo que é tratamento para tentar aliviar o estresse ou a ansiedade no seu paciente. E é por isso justamente que você se frustra. É por isso que muitos profissionais muitas vezes se frustram. Porque eles realmente não conseguem os resultados que desejam, porque eles não estão olhando para todo o resto, que é tão importante quanto olhar para o corpo do seu paciente. Você precisa olhar para o ambiente, para os hábitos, para tudo. Vou dar outro exemplo. Chega o paciente, por exemplo, com dor na lombar no seu consultório, no espaço que você atende. E eu vejo muitos terapeutas olhar para essa dor, que esse é outro erro que eu cometia, logo eu vou falar sobre isso. Então, o profissional, certo? Ele fica ali aplicando suas melhores técnicas para quê? Para tentar simplesmente aliviar a dor nessa pessoa, para que ela saia do consultório sem dor. Isso, em parte, é bom, mas não é muito eficiente. E muitos profissionais, eles se focam unicamente ali na dor na lombar. Parece que não existe paciente, que existe unicamente ali a dor na lombar. E veja como olhar para esses hábitos, mais uma vez, vai te levar para onde está a solução. Quando você não olha para todo o resto, você poderia ter resolvido isso, essa dor na lombar no seu paciente, simplesmente fazendo com que ele beba mais água. Aí poderia estar a sua solução.
E agora eu quero compartilhar um slide aqui com vocês. A nossa coluna, ela está formada por vértebras. E no meio das vértebras estão esses discos que vocês veem aí, os discos intervertebrais. Que eles estão aí para quê? Eles estão ali para proteger a nossa coluna do impacto. E esses discos, eles são bem gordinhos e a sua composição é 80% de água. Quando uma pessoa ela não bebe água, o organismo, ele precisa de água. Para quê? Para desempenhar todas as funções. Então, o organismo, ele precisa dar um jeito de pegar água de algum lugar. E de onde que ele vai pegar água? O que vocês acham? Aí o organismo pensa assim, opa, essa pessoa aqui não está bebendo água, eu preciso de água, então vou lá naqueles discos intervertebrais lá, que eles estão gordinhos, cheios de água. Só que aí o que acontece? Os discos, eles desidratam, que certamente vocês devem ter ouvido falar de desidratação dos discos. Então, os discos que antes eram gordinhos, cheios de água, eles ficam menores e as vértebras, elas se juntam. E isso causa dor. De qual que é o primeiro lugar que ele vai pegar a água? Dos discos da lombar, gente. Porque os discos da lombar, eles são maiores. E é justamente daí, e normalmente quem tem dores na coluna, dor na lombar, começa aí. Aqui o gatilho que estava causando a dor no seu paciente, ela simplesmente é falta de água. Mas assim, ó, não é qualquer terapeuta que teria conseguido perceber isso. Essa é a diferença entre ter resultados rápidos e eficientes desde o primeiro dia. Você precisa coletar essas informações do seu paciente e saber também o que fazer com essas informações. Porque não adianta você saber o que ele come, não adianta você saber o que ele faz, se você não vai saber o que você vai fazer com essas informações. Não adianta você saber onde ele sente dor, se você não sabe o que está causando essa dor, o que o corpo do seu paciente ele está te dizendo através dessa dor. Você, como profissional, você precisa saber o que fazer com todas essas informações. Você, como profissional, você precisa saber isso. E também, assim, ó, continuando, já que nós estamos com o exemplo da dor na lombar, nós temos um órgão, para a medicina chinesa, nós temos um órgão que controla toda essa região da lombar, que é o rim. O rim, ele precisa de água. Quando o seu paciente ele não bebe água, vai afetar a função do rim, vai afetar a função física, a função energética deste órgão. E quando o rim ele não está funcionando da forma como deveria, o seu paciente ele pode sofrer, por exemplo, com queda de cabelo, ele pode ter zumbido, dor na lombar. Em casos mais crônicos, o seu paciente ele pode ter osteoporose, pedra nos rins, doenças neurológicas, depressão crônica. E além de saber o que ele come, se ele bebe água, você precisa também saber qual que é o ambiente que o seu paciente ele está inserido. Como que é a relação com as pessoas que ele convive diariamente. Você acha que o ambiente não influencia na saúde do seu paciente? Se ela vive uma frustração constante, se a vida dela é um estresse diário, isso pode afetar, por exemplo, a função do fígado. E essa pessoa, ela pode ter dores de cabeça, enxaqueca, vai ter um humor do cão, e certamente essa pessoa ela vai viver irritada, ela vai ser muito reativa. Ela pode ter também dores musculares, problemas digestivos. Em casos mais crônicos, essa pessoa ela pode sofrer com fibromialgia, com esteatose hepática. E todos esses problemas surgiram porque o ambiente na qual essa pessoa ela está inserida não é saudável. Ou talvez a forma como ela lida com esse ambiente não seja saudável. Então, aqui, você precisa saber tudo do seu paciente. Você precisa saber exatamente tudo. Quem ele é, o que ele faz, o que ele come, como é a qualidade do sono, se ele janta tarde, se ele bebe água, você precisa saber tudo. Você não imagina o reconhecimento que isso te traz diante dos olhos do seu paciente, porque ele vai ver que você não é mais um, ele vai perceber que você se importa com ele, que você realmente quer ajudá-lo. Você não pode continuar desconsiderando todo o resto, que é justamente o resto que vai te ajudar a resolver os problemas dessa pessoa. É justamente ali que está a solução para você poder ajudar o seu paciente para ter resultados desde o primeiro dia.
Depois que a gente descobriu tudo isso, depois que a gente percebeu, na verdade, isso, que a gente precisava olhar para esse ambiente, para o todo, depois que a gente se deu conta disso, nós criamos a engenharia reversa. A engenharia reversa é justamente desconstruir os hábitos que fizeram uma pessoa adoecer. Eu já vou explicar. Deixa eu passar o slide aqui. Uma pessoa adoece por quê? Porque foram justamente os maus hábitos que causaram desequilíbrio no órgão que levaram essa pessoa a manifestar alguma doença, algum sintoma. E a engenharia reversa, ela funciona como? A engenharia reversa, ela funciona assim, ó. Nós vamos desconstruir tudo isso que ela criou, que levou ela a adoecer. Então, nós vamos fazer agora o processo contrário. Construir novos hábitos, aqui, ó, construir novos hábitos que equilibrem a função do órgão. E tem uma série de hábitos, vai depender do órgão que esteja afetado, tá bom? Aqui eu estou dando apenas um exemplo. Por exemplo, se o seu paciente, já que a gente estava com o caso, com o exemplo da lombar, aqui um hábito, por exemplo, se ele bebia pouca água antes, seria o hábito de beber mais água para quê? Para hidratar os discos, para que ele diminua a dor na lombar, para que o rim dele comece a funcionar de uma forma mais eficiente. Então, esse seria um hábito que ele precisaria mudar ou até mesmo inserir um novo hábito para quê? Para fortalecer e equilibrar o órgão, para que o paciente volte para o seu estado natural, que é a saúde. O nosso estado natural é a saúde. Por isso é necessário a gente mapear todos os hábitos, mapear todos os sintomas e principalmente no primeiro atendimento, porque é aqui que está o grande desafio, é justamente aqui que vai fazer com que você se diferencie de outros profissionais. Então, assim, ó, cada órgão, ele fala com você através de determinadas partes do corpo. Gente, nosso corpo, ele é tão perfeito e sábio que ele pensou assim, olha, como eu vou fazer com que essa pessoa ela saiba quando algo aqui no meu interior não está funcionando bem? Isso é muito incrível, ó. Então, agora, já nós vamos começar a ver a função energética de cada órgão, mas antes eu quero esclarecer algumas coisinhas, ó. Como eu estava falando antes, o nosso corpo, ele é muito sábio. Isso é algo incrível de verdade, gente. Olha, que o nosso corpo, ele encontrou uma forma de manifestar em alguma parte externa, até mesmo com alguns sintomas, para nos dizer quando um órgão está em desequilíbrio. E agora nós vamos começar a ver cada um dos órgãos. Então, nós vamos começar pelo fígado, que é o elemento madeira. Hoje não vou aprofundar muito nos 5 elementos, vamos diretamente ao órgão. Quando o fígado ele está pedindo ajuda, quando ele está manifestando que ele está em desequilíbrio, ele vai falar com você através dos músculos, ele vai manifestar nos músculos, nas articulações, nos olhos e nas unhas. Então, essa é uma das formas de você identificar quando este órgão não está funcionando como deveria. O fígado, ele conversa com você, você só precisa entender o que ele está dizendo. Então, quando o fígado ele está em desequilíbrio ou doente, ele vai falar com você através dos músculos, como, por exemplo, dores musculares, rigidez muscular, qualquer problema muscular. Por exemplo, se uma pessoa, as pessoas que sofrem com fibromialgia, inclusive, elas têm um fígado em desequilíbrio. Outro sintoma muito comum do fígado é quando a pessoa ela fica com os olhos muito vermelhos, quando ela costuma ter dores de cabeça frequentes, ou até mesmo enxaquecas, quando ela tem problemas de visão. Qualquer problema de visão tem relação com o fígado também. E aqui, trazendo um pouco antes do que falamos antes, se você fica unicamente olhando para as dores musculares e procurando uma solução para aliviar essa dor, você não vai conseguir resolver. Porque o que está causando essas dores é uma síndrome do fígado. Mas como eu falei antes, amanhã nós vamos aprofundar nas síndromes de cada órgão. Para poder entender bem as síndromes na aula de amanhã, é necessário que você preste atenção às funções de cada órgão. Porque tudo tem uma sequência, gente. Começa aqui, segue aqui e termina aqui. Então, vamos continuar com o fígado. O fígado, ele é responsável por distribuir o sangue.
Quando existe uma estagnação do sangue ou de energia, pode surgir, por exemplo, tensão menstrual, a presença de coágulos, qualquer disfunção na menstruação e até mesmo os calores da menopausa, é uma síndrome no fígado que está causando isso. E aqui o mais perigoso, como o fígado ele tem muitas funções, tanto energéticas quanto físicas, dificilmente os sintomas são relacionados diretamente com o fígado. Então, quando o profissional ele não identifica no começo que este órgão ele está doente, isso vai afetar a função de todo o organismo. Porque, por exemplo, uma pessoa ela começa com sintomas de dores de cabeça, sabe, uma dorzinha de cabeça insignificante, aí ela começa a tomar comprimidos para aliviar a dor, sendo que todos os comprimidos comuns em cápsulas, eles são digeridos pelo fígado. Então, o estado de saúde deste órgão, ele vai agravando cada vez mais, até que se transforme em uma enxaqueca, que não deixa essa pessoa viver em paz. Você percebe como entender as funções energéticas de cada órgão e onde ele se manifesta vai te ajudar a chegar na causa do problema de qualquer problema de saúde. Se aqui, por exemplo, um paciente com dores de cabeça chega num profissional capacitado e ele começa a identificar que é uma síndrome do fígado que está causando essas dorzinhas de cabeça, o profissional já teria tratado o seu paciente, isso não teria evoluído para uma enxaqueca. Bom, agora nós vamos continuar com o próximo órgão, que é o coração. Deixa eu passar o slide. O coração, vamos entender agora como que ele se manifesta. Então, o coração, ele fala com você através de quais sintomas e onde que ele se manifesta. O coração, ele controla a fala, a língua e os vasos sanguíneos. Por isso que todas as pessoas que sofrem com gagueira, por exemplo, elas têm o coração em desequilíbrio, né? Então, quando o coração é forte, o sangue ele é abundante, a atividade mental ela é normal, a vida emocional é equilibrada, a nossa consciência ela é clara e a nossa memória ela é boa. Por que isso? Porque o coração e a mente, eles são considerados uma coisa só. Para os chineses, o coração e a mente são uma coisa só. A gente aqui não faz de separação. Quando o seu paciente ele apresenta algum desequilíbrio no coração, isso vai afetar também a mente. Quando você tem algum paciente que tem algum transtorno emocional, você precisa tratar o coração. Por quê? Porque este é o órgão que decodifica as nossas emoções. Então, se você não toma esse cuidado de prestar atenção, qualquer tratamento que você esteja aplicando no seu paciente, né, com o propósito de tratar, por exemplo, a ansiedade, o medo, o estresse, enfim, se você não tratar este órgão também, os seus resultados não serão os mesmos. Se o seu paciente ele tem qualquer síndrome no coração, que pode ser calor, excesso de deficiência de energia, enfim, amanhã nós vamos aprofundar isso. Se ele tem qualquer desequilíbrio no coração, isso pode ser uma porta para muitos desequilíbrios psíquicos. Quando você vê uma pessoa, que ela está muito confusa, que tem uma agitação mental, muito grande, sabe? Que ela fala muito, é o coração falando com você através desses sintomas. Isso porque o coração, lembrem, ele controla as atividades mentais, ele controla o nosso discernimento. E tudo isso que eu estou mostrando para você, gente, sobre os órgãos, vai trazer muita clareza. Mas saber, obviamente, não é o suficiente. Você precisa também saber o que você vai fazer com isso. Mas calma que nos próximos dias, a gente ainda tem muita coisa para ver agora nas nossas próximas aulas. Vamos agora, então, ao baço pâncreas. Este órgão, ele se manifesta nos lábios, na parte carnosa dos nossos músculos, e é por isso que ele é o órgão que controla o nosso peso corporal. Tanto se uma pessoa ela tem dificuldades para perder peso, quanto se ela tem dificuldades para ganhar peso, você precisa tratar este órgão, porque o gatilho está ali. Este órgão, se ele está em desequilíbrio, não vai deixar essa pessoa emagrecer. É um órgão, gente, que ele se ressente muito com a nossa alimentação, porque ele extrai energia dos alimentos. E é dessa matéria-prima que ele produz o sangue. Então, como eu falei antes, se o seu paciente ele se alimenta
Se ele vive comendo McDonald's, Pizza Hut, imagina a qualidade do sangue que o baço ele vai conseguir produzir. É obviamente que também a função do baço pâncreas ela também vai se ver prejudicada quando o seu paciente ele somente come, até na Espanha eles chamam de comida basura, comida lixo, que aqui fala no Brasil, acho que aí no Brasil fala assim, comida lixo, né? Então, se você tem pacientes que têm muita dificuldade para emagrecer, a origem dessa dificuldade a gente está nesse órgão. Por mais que essa pessoa ela faça, se a função do baço ela estiver debilitada, se estiver apresentando qualquer síndrome, essa pessoa não vai conseguir emagrecer. Até pode emagrecer um pouco, mas depois ela vai parar. E como eu falei antes também, o baço ele produz a matéria-prima para o sangue. E também ele governa o sangue, no sentido de mantê-lo dentro dos vasos sanguíneos. E é por isso também que uma pessoa que ela tem uma deficiência energética no baço pode ter hemorragias ou qualquer tipo de hemorragia. Este órgão, ele também abre o intelecto, ele influencia na capacidade de pensar, na nossa capacidade de nos concentrar. Se você está tendo, seu paciente ele tem dificuldades para se concentrar, para estudar, ou se ele lê algo e daqui a pouco ele esquece, é justamente o baço aqui te sinalizando que ele tem uma deficiência energética, certo? Este órgão também, outra função muito importante é que ele ajuda a sustentar e a manter os órgãos no interior do corpo. Se ocorrer uma deficiência energética, poderá haver, por exemplo, ptose de vários órgãos, principalmente nos órgãos inferiores pélvicos, e nos órgãos inferiores aqui na região de baixo do abdômen. Então, pode acontecer, por exemplo, ptose no útero, no ânus, na vesícula biliar, no estômago, nos rins. Inclusive, muitas pessoas, você já deve ter atendido pessoas com que a bexiga ela cai, certo? Então, essa pessoa ela tem incontinência urinária, pois justamente é o baço. E até mesmo, uma pessoa, se ela tem a pálpebra também muito caída, é um sinal de que este órgão não está conseguindo cumprir essa função de sustentação, portanto, ele está em desequilíbrio, ele não está conseguindo sustentar os órgãos, e até mesmo a pessoa ela vai ter muita flacidez muscular, os músculos delas vão ser muito flácidos. Então, vamos ao próximo órgão, vamos lá que ainda tem bastante coisa. O pulmão. O pulmão, gente, poucas pessoas sabem que o pulmão, ele se manifesta na pele, ele controla a pele, ele é a defesa do nosso corpo, principalmente a fatores externos. O pulmão, ele capta a energia do ar, é a nossa energia de defesa, o que nós chamamos aqui no Ocidente de imunidade. Então, quando nós equilibramos o nosso pulmão, a gente vai estar melhorando a imunidade. Então, o pulmão, se você tem pacientes que têm imunidade baixa, quando você equilibra este órgão, o seu paciente ele vai começar a adoecer menos. Pacientes que sofrem com rinite alérgica, que vivem gripados, você precisa tonificar o pulmão aqui para que ele melhore o sistema de defesa aqui, a energia Wei-Qi, que é a defesa do nosso corpo, o seu paciente ele vai adoecer menos. O pulmão é um sistema bem delicado. E é por isso, gente, que quem tem um pulmão frágil, geralmente vive doente, vive gripado. São pessoas que adoecem do nada. Vem o ventinho, pum, já ficou gripado, já ficou resfriado. Por quê? Porque eles têm a imunidade baixa. Então, se você atende pacientes também que sofrem com qualquer doença de pele, como dermatite, psoríase, urticária, pele inflamada, você precisa também tratar este órgão. Mas antes você precisa identificar qual a síndrome que está causando esse problema de pele. Porque, como eu falei antes, cada órgão ele tem inúmeras síndromes que causam as doenças e os sintomas. E um paciente, dificilmente, ele vai ter apenas uma síndrome. Quando você começa a indagar, por exemplo, você vê que ele dorme mal, que ele sente ansiedade, às vezes tem dor de cabeça, e muitas vezes essas pessoas, elas acham que isso é normal, elas se acostumaram a conviver com isso, mas você sabe que tudo isso são sintomas. Então, lembre que fazer essa coleta
de informação para o seu paciente, isso realmente vai te ajudar a ter resultados mais eficientes e desde a primeira sessão. Essa coleta de dados, você vai saber exatamente o que você precisa perguntar. Inclusive, na aula de amanhã eu vou liberar, depois eu vou falar mais sobre isso, eu vou liberar uma ficha de avaliação. Então, quando você identifica qualquer síndrome que está desequilibrando este órgão, por exemplo, o pulmão, você consegue tratar muitas doenças e sintomas ao mesmo tempo. O pulmão, gente, ele se abre no nariz. O nariz é a abertura do pulmão. Por meio dele é que ocorre a nossa respiração. Portanto, se a energia do pulmão ela é forte, o nariz ele fica aberto, a respiração ela é fácil, o olfato ele é bom. Porém, se essa energia, esse Ti do pulmão é fraco, então o olfato ele não vai ser tão bom, a pessoa ela pode ter dificuldades para respirar. E o pulmão ele também governa a voz. Então, quando você tem um paciente, que ele fala muito baixinho, assim, meio que sem energia, possivelmente o pulmão dessa pessoa ali, ela está apresentando alguma síndrome. Você somente precisa saber, através de uma avaliação, qual a síndrome. Então, vamos ao último órgão, o rim. O rim, ele movimenta os líquidos do nosso corpo. Ele também é nosso reservatório de energia, ali onde está a nossa energia vital, aquela energia que nós herdamos do nosso pai, é onde está armazenada todas as energias do nosso corpo. Este órgão, ele é também responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela fertilidade, ou seja, que qualquer problema com fertilidade estão relacionados diretamente com a energia do rim, com o rim. Se você tem mulheres que têm dificuldade para engravidar, você vai tratar este órgão. O rim, ele controla nosso sistema ósseo. Qualquer alteração óssea, artrite, artrose, dores na coluna, tem envolvimento do rim, através dessas doenças que o rim ele fala com você, através dos ossos. O rim, gente, ele também se manifesta no cabelo e na audição. E como este órgão, ele já tem por si um desgaste fisiológico natural, é por isso que é normal, quando nós começamos a envelhecer, a gente acaba sempre perdendo um pouco a audição, o nosso cabelo ele cai, ele fica branco, os nossos dentes eles caem. Gente, vocês percebem como tem muita simplicidade na medicina chinesa? Apenas nós não estamos acostumados a observar a natureza, a entendê-la. E o mesmo acontece com o nosso corpo. Nós não estamos acostumados a observar o nosso corpo, a observar o corpo do nosso paciente. Então, cada um desses órgãos que eu te mostrei se manifestam no corpo e também se manifestam na língua, em diferentes regiões. Então, com tudo isso, você vai conseguir ir direto ao ponto do que está causando qualquer problema de saúde nessa pessoa ali que você está tentando ajudar ou no seu paciente. Na medicina oriental, a língua é como se fosse um mapa do interior do nosso corpo. Perceba o poder que isso tem. Você identificar a saúde de um órgão através da observação da língua sem fazer qualquer exame. Para você entender como que esta ferramenta de diagnóstico pode te ajudar a identificar muitas vezes que você consegue ver quando uma doença ela começa a surgir e você vai conseguir evitar que ela se transforme em algo muito mais crônico, eu quero que vocês escutem esse relato. Oi, Ale, tudo bem? Não sei se você lembra quando eu participei com você de uma live, eu fui a privilegiada que você me chamou. Eu tava falando sempre pra você que eu tava sentindo que o meu fígado não tava legal, que o meu fígado... Você falava assim, não, tá parecendo pra mim que é o rim, tá parecendo pra mim que é o rim. Pois eu não podia deixar de te contar. Faz 2 semanas foi descoberto que eu estou com um tumor no rim. Por enquanto eu ainda não foi feito a biópsia, mas vai ser feito. Não sei ainda se é benigno ou se é maligno, mas ele foi chamado de tumor complexo. A aparência dele não é lá aquelas coisas de bonito. E estamos aí na luta, vamos cuidar. Mas você acertou. Minha questão era o rim. Um grande beijo, minha querida. Então vocês viram que incrível isso? Então vamos lá.
Agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente os slides. Primeiro, certo? Antes de a gente falar sobre a língua, primeiro deixa eu te explicar como que é uma língua saudável, para que você consiga, obviamente, identificar quando existe qualquer alteração na língua do seu paciente ou nessa pessoa que você está tentando ajudar. Normalmente, uma língua saudável, ela é de um vermelho tênue, assim, ou seja, ela é meio rosadinha. Então, essa língua saudável, ela também vai ter uma saburra levemente branca e fina. A saburra, para quem não sabe, é aquela camada que cobre a língua. Essa camada, ela não pode ser muito grossa, certo? Porque se ela é muito grossa, vai nos dar ali algum indício de que existe um desequilíbrio. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, é apenas uma pequena parte de como que este método funciona. Esse aqui é um dos métodos de avaliação mais importantes da medicina chinesa. E isso é explicado de uma forma muito mais aprofundada e detalhada, certo? Mas, assim, ó, com isso que você já vai aprender hoje, você já vai conseguir começar a colocar em prática e fazer as suas primeiras identificações do estado de saúde do seu paciente. Então, vamos lá, ó. Eu vou te explicar quais são as regiões e em quais regiões cada um dos órgãos eles se manifestam. A ponta refere-se ao coração. Qualquer alteração nesse órgão, tanto se é uma alteração energética quanto física, vai se manifestar na ponta da língua, isso no coração. A área entre a ponta e o centro refere-se, como vocês veem na imagem, refere-se ao pulmão. O centro da língua vai nos indicar se existe algum problema de saúde no estômago ou no baço pâncreas. Então, se a língua ela apresenta, por exemplo, uma fissura muito marcada ali no meio, ou até mesmo pode existir estagnação de alimento, ela vai estar um pouco escura ali, ou também pode existir muita saburra, uma saburra muito grossa ali. Isso vai indicar o quê? Que existe uma alteração no estômago ou no baço pâncreas. A raiz, lá no fundo da língua, vai nos mostrar o rim, os intestinos, o intestino grosso, o intestino delgado e também a bexiga. Nas mulheres, corresponde essa região ali do útero. A gente pode ver como que está a saúde do útero de uma mulher quando a gente observa lá na base da língua, lá no fundo. A borda esquerda, ela vai nos mostrar como que está a saúde do fígado. E a borda direita vai nos mostrar como que está a saúde da vesícula biliar. Então, por exemplo, se em qualquer uma dessas regiões, tá? A língua, por exemplo, ela estiver vermelha, mais vermelha do que o resto da língua, é porque esse órgão ele está com uma síndrome que nós conhecemos como calor. É algo muito comum, se você tem um paciente que sofre com ansiedade, então como você vai ver na língua se isso já está afetando a saúde dessa pessoa? Você vai ver, por exemplo, na ponta, na região da ponta. Se a região da ponta ela estiver muito vermelha, é porque o coração, existe calor no coração. Podem ser outras síndromes, tá, gente? Eu estou dando apenas algum exemplo. Se na ponta estiver muito mais vermelha do que o resto da língua, que existe uma síndrome no coração, que nós chamamos de calor no coração. Isso porque acontece? Porque o excesso de pensamentos vai agitar o coração, gerando calor. Lembram que eu falei antes que o coração e a mente são uma coisa só? Então, é justamente isso que vai causar esse calor e é por isso que vai se manifestar na língua, na ponta, vai ficar muito vermelha. Outro exemplo muito comum é a preocupação. Já na preocupação, nesse caso, a língua ela vai ter marca de dentes aqui, principalmente nessa região aqui das laterais. Não necessariamente está ligado a um desequilíbrio do fígado e da vesícula. Quando existem marcas de dentes aqui nesta região aqui das laterais da língua, é porque a preocupação ela está afetando ao baço pâncreas. E você consegue ver através da língua também em qual estágio uma doença ela está. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem a língua com uma saburra branca, é porque existe evasão de frio.
O frio pode ser invasão externa ou interna, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de invasão de frio externo. Isso acontece, por exemplo, no resfriado. O frio invade o corpo, você pega um ventinho, sai desagasalhado, seu paciente ele sai desagasalhado, pega um friozinho, então ele tem invasão de frio. Isso é o que nós chamamos de resfriado. Então, a doença aqui, ela é superficial. E quando essa pessoa ela não cura bem essa gripe, ou quando um profissional não consegue parar a tempo essa síndrome, esse frio ele pode invadir internamente aos órgãos e causar piores sintomas, que aí é onde vem a gripe. Começa simplesmente com um resfriado, certo? Um simples resfriado, a pessoa ela não tem febre, tem espirros, aquela sensação de febre, mas não é febre. Se ela não cura bem essa gripe, ou se um profissional não consegue realmente parar essa síndrome, aí isso começa a afetar os órgãos internos. Então, por exemplo, se você está atendendo um paciente e percebe que ele tem uma saburra branca, que tem coriza, e ele tem somente aquela sensação febril, você vai fortalecer o sistema de defesa dele. E com isso você vai conseguir o quê? Vocês lembram que o órgão responsável por isso qual era? O pulmão. Então, por isso que a gente vai fortalecer o sistema de defesa do pulmão, e com isso você vai evitar que essa síndrome de invasão de frio se transforme em algo pior, em algo muito mais crônico. Então, vamos ao próximo slide. A doença, ela surge primeiro a nível energético e só depois se transforma. Quando se transforma em algo crônico, é que essa doença ela passa a afetar o órgão físico. Ou seja, aqui existe já uma materialização dessa energia. Ela surgiu a nível energético, quando começa a afetar a matéria, já existe uma materialização dessa energia. Tudo isso que começou com algo superficial, só evoluiu quando o profissional ele não conseguiu detectar esse desequilíbrio a tempo, ou até mesmo quando o paciente, por falta de conhecimento, ele continua fazendo exatamente o mesmo, então aí sim o quadro dele vai ficar pior, vai agravar o quadro dele. Vocês lembram que eu falei que cada órgão pode apresentar inúmeras síndromes, pode apresentar de 3, 4, 6, até 10 síndromes. Na língua, a gente também consegue identificar isso, que inclusive amanhã, como eu já falei várias vezes, a gente vai aprofundar nas síndromes. Hoje eu te mostrei o que você não pode fazer se você quer ter melhores resultados no tratamento para você realmente conseguir ajudar os seus pacientes. E te mostrei também o que é primordial, o que você precisa fazer nessa sua primeira sessão para ter melhores resultados. Você precisa começar aqui, seguir por aqui. Esse passo a passo é muito necessário. Você precisa seguir uma sequência. Ter uma ficha de avaliação vai te ajudar a se sentir mais seguro, a ter mais clareza no tratamento que você vai aplicar no seu paciente. Essa ficha de avaliação eu vou disponibilizar amanhã no PDF, gente. O PDF dessa aula nós vamos colocar nos grupos e também enviar para o e-mail, logicamente, para quem se cadastrou. Então, vocês precisam, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, você precisa se inscrever para que você receba esse material por e-mail, ou até mesmo para que você receba esse material que a gente vai colocar nos grupos do WhatsApp. Então, ficou claro que no primeiro atendimento você precisa saber tudo sobre o seu paciente, porque você pode evitar que algo agudo se transforme em algo muito mais crônico. Imagina você olhar para a língua do seu paciente e identificar uma doença que nem mesmo ele sabe que tem, e você vai poder ele a ajudar, você vai conseguir ajudar essa pessoa a mudar esse estado de desequilíbrio de não saúde. É justamente desse primeiro encontro que deriva os seus resultados. É aqui que você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. E principalmente se ela tem algo crônico e se ela já passou por muitos profissionais. Porque você vai mostrar para ela que você não é mais um, que fica tratando apenas os sintomas. Você vai mostrar para o seu paciente que sabe como resolver o problema dela. Você vai dizer para ela, eu consigo te ajudar com toda a firmeza.
Isso vai te trazer muito reconhecimento. E pensa na satisfação e na alegria dessa pessoa. Gente, isso não tem preço. Vocês, terapeutas e profissionais da saúde, salvam vidas. Não é exagero, gente. O número de pessoas doentes no mundo está aumentando a cada dia e muitas dessas pessoas, elas não sabem que existem métodos naturais que não causam dano ao organismo. Não dá para fazer como a nossa medicina aqui do Ocidente faz, olhar apenas para uma doença, olhar apenas para os sintomas e tentar remediar isso unicamente com medicamentos. A questão é que esses medicamentos, na maioria das vezes, eles causam um tremendo dano ao nosso organismo. Em alguns casos, é necessária uma intervenção mais invasiva, com medicamentos, mas a nossa missão aqui é trazer clareza para as pessoas, é trazer uma solução definitiva para que ela entenda por que ela adoeceu. E o que ela precisa fazer para não voltar a esse estado de não saúde? O que ela precisa fazer para equilibrar o corpo? O mundo está doente, as pessoas precisam de alguém que as ajude e não de uma forma rasa. Elas precisam de soluções definitivas. Eu quero de verdade saber se você está disposto a fazer a diferença, se você está disposto a se comprometer para poder de verdade ajudar as pessoas que te procuram para resolver os problemas delas. E nós precisamos fazer isso de uma forma rápida, sem causar dano ao organismo. Eu quero saber se vocês se comprometem com isso. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Eu me comprometo. Eu preciso saber que todas as pessoas que estão aqui participando da imersão direto ao ponto estão realmente comprometidas. E, gente, eu já me estendi demais aqui nessa aula. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as síndromes e como que elas podem te ajudar, como podem ajudar os seus pacientes desde o primeiro dia. E também nós vamos falar sobre o tratamento e as etapas do tratamento. E para te ajudar com isso também, eu vou liberar uma ficha de avaliação, que vai te dar um direcionamento de como você vai colher todos esses dados do seu paciente. E lembra também que na nossa terceira aula eu quero te mostrar como que funciona o microsistema das mãos. Eu quero te mostrar como usar de uma forma correta e como você pode acelerar os seus resultados usando este método. Indiferente se você já usa alguma outra terapia, porque você pode complementar, você pode aplicar o método ACM em conjunto com aquilo que você já faça. E vocês têm a minha total permissão para compartilhar esta aula com outras pessoas. Você não somente pode, como você deve. As pessoas, elas precisam saber que existem métodos que usam recursos naturais, que existem recursos que não precisam gastar fortunas para cuidar da saúde. Compartilha com todos os profissionais que você conhece. E, gente, olha, foi um enorme prazer compartilhar este conhecimento com vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. E eu sei, ó, que tem muita gente que não costuma se manifestar. Mas vai lá, me deixa um comentário, ele me conta se você aprendeu algo nessa aula ou até mesmo o que você achou de tudo isso. Então, um beijo grande e a gente se vê na próxima aula.